Cara, sempre quando o filme é bom, pelo menos comigo, né? Eu sempre quero que eles lancem um filme atrás do outro. E eu acho que é assim com quase todo mundo. A gente sempre quer mais e mais e mais. Parece um parque de diversões que a gente fica alucinado lá, tipo, ai meu Deus, que filme maravilhoso. Pode lançar mais uma cacetada que a gente não tá nem aí, cara. Às vezes começa a pesar, ou sei lá, os caras perdem a mão na qualidade do filme, no que fazer pra deixar o filme legal. E aí, não que um parque de diversões seja sem graça, tá? Mas aí o filme começa a perder aquela essência que o meu canal não irá perder, porque eu tenho consciência de fazer o que é bom para o público. E é por isso que eu irei pedir o seu like e sua inscrição, porque, meu jovem, é tudo desgraça. E para de ficar aí nesse subconsciente, se eu vou ou não vou apertar o like para ela, sabe? Será que ela merece ou não? E sim, eu mereço, porque eu faço conteúdo de qualidade para todos vocês. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E aí, nerdolas, tudo suave, aqui quem fala é a Nath, e saca essa. Vou falar de Conan. Cara, Conan. Sério, eu fui ver. Todo mundo gosta de um filme de guerreiro, né? Tipo, o filme de guerreiro ele atrai qualquer pessoa que veja o trailer. E quando eu vi o trailer, eu fui mais uma dessas pessoas que foram atraídas. E aí, o trailer era aquele típico clássico. Ai, o guerreiro acabando com todo mundo. Ele tinha uma história que tinha que vingar o pai, né? Porque no filme, quando eu fui ver, o filme foi um lixo. Nossa, o filme foi uma porcaria. Porque aí, né, no filme tem, porque quando chega lá, no filme tem isso, né? Ele tem que se vingar, ele tem que vingar o pai de um cara lá que matou o pai dele. E aí, chega no futuro, o pai que matou o pai dele, né, do Conan, já tem uma filha. Mas, cara, toda a trajetória do filme é um lixo, é uma bosta. Tipo, não tem aquela pegada de filme sério. Você não sente o peso da história do Conan. E aí eles até colocam umas referências à história original, à obra original, umas coisas meio gore, assim, sabe? Só pra dizer que o filme é meio adulto, que ele tem uma trama pesada, só que não, porque é uma porcaria. E, cara, esse filme, ele está tentando ser feliz desde quando o Arnold Schwarzenegger deu o primeiro coice pra esse filme tentar dar certo. E aí não deu certo com a primeira versão dele. A primeira versão dele também foi meio bosta, assim, sabe? Ninguém curtiu muito. E aí, cara, se você olhar assim, não é difícil fazer um reboot, um filme de herói, um filme de guerreiro bom. Cara, a pessoa ela pode se basear tantas histórias pra construir um filme bom. Caraca, vai se basear, sei lá, em God of War. Se você pegar God of War, ela é uma história de guerreiro. O Kratos, querendo ou não, ele é um guerreiro e não é aquela história galhofa, sabe? Aquela patota ridícula. Ah, não, ele perdeu a mãe, aí ele vai embarcar numa jornada de idiota. E aí ele vai embarcar numa jornada de Mauricinho, o guerreiro Mauricinho. Cara, não. E aí ele vai embarcar numa jornada de um guerreiro rebelde, porque é isso que o Conan é lá no filme. Mas não, o cara ele perde a mãe e depois ele embarca numa jornada insana, onde ele tem que destruir todo o Olimpo, e é uma coisa atrás da outra. Os deuses eram legais com ele, mas depois ficam revoltados por causa de um poder que o Kratos teve que usar, que senão ele não ia conseguir vingar sua família, sabe? É uma história muito bem construída. E agora que tá nessa onda, né, fazer tipo um revival, não digo revival, um reboot de filmes de heróis que vamos tentar fazer certo no cinema, tipo o Spawn. Cara, o Spawn agora, depois de um fracasso dos anos 90, o filme beirando a piada, ele vai receber um reboot. E o diretor louco, coitado, para que o James Fox melhore logo, porque ele quer que o James Fox seja a todo custo o Spawn lá, seja o personagem principal do filme. E aí, tipo, mas ele também já deu a entender que se caso ele não melhore tão rápido, ele vai escolher um outro ator, e mesmo que ele não escolha outro ator, tá arriscado ele mesmo se vestir de Spawn e ficar se filmando durante a cena. E cara, tipo, essa escolha do James Fox eu não achei tão agradável, assim, sei lá, eu não consigo enxergar ele com uma cara de brabo, eu não consigo enxergar ele com uma cara de super-herói vingativo, que está, sei lá, com raiva. Eu consigo sim, eu queria que ele escolhesse, cara, eu queria muito que ele escolhesse o Michael James Shaw, que foi aquele ator lá que fez o Corvus Grave, e aí meio que ele só ficou no Corvus Grave mesmo, porque a captura de imagem ficou pegando ele o dia inteiro, e o ator mesmo nunca apareceu lá no filme dos Vingadores, mas você vê que ele tem muito mais cara de Spawn do que o próprio James Fox. Cara, o Highlander agora vai receber um reboot. E lógico, esse filme aí já está dando a entender
entender que vai ser bom, tanto é que eles escolheram o mesmo diretor lá do John Wick e tal, e eles já têm essa mania, eles sempre tiveram essa mania de, tem que nem o filme do Conan, se é filmezinho de guerreiro, filmezinho de espadachim, filmezinho de castelo, vamos fazer uma vibe sessão da tarde, só que ninguém enxerga, ninguém quer enxergar o bendito trunfo pra um negócio dar certo no cinema. Cara, Star Wars, ele não quer enxergar, cara, o negócio tá ali, precisa de um reboot urgentemente, e aí todo mundo ficava criticando, né, eu não digo na década de 90, né, 80 e poucos, que todo mundo gostava daquela épocazinha, né, do Luke Skywalker, tinha o Obi-Wan e tal, mas eu digo, na era prequel de Star Wars, onde todo mundo passou a detestar. Cara, a trilogia é essa que foi totalmente dirigida pelo George Lucas, que é o criador, né, da saga Star Wars inteira, foi ele que criou tudo que a gente conhece hoje em dia, e aí quem achou que o filme estava em boas mãos, na verdade ele estava em péssimos pés, porque teve muita gente que odiou a trilogia inteira, falando que não foi tão isso tudo. Cara, pra dizer a verdade, eu curti bastante a trilogia, porque você vai vendo a crescente, sabe, da história dos filmes, a narrativa, tipo a origem do Darth Vader. Ele era um garoto normal, o Obi-Wan, cara, foi buscar ele quando ele era criança, desde criança ele tava ao lado do garoto, tratando o garoto com carinho, com maior amor, e aí o garoto, ele, tipo, até a adolescência ele é legal, mas depois ele toma um rumo assim, sabe, ele descambeia pro outro lado do nada, e ele era pra ser o futuro dos Jedi, né, ele era pra ser o dono do cacete todo, só que aí ele foi e se descambiou, virou o Darth Vader. Só que se você pensar pelo outro lado, né, se baseando na física dos jogos, porque sempre quando a gente pega uma arma muito poderosa e essa arma vem pra gente, né, o negócio fica nerfado. E aí, cara, pensando nisso, eu acho que o Anakin Skywalker, ele não ficaria tão forte do lado dos Jedi, que é o lado do bem. E aí, cara, um dos piores negócios pra mim do Darth Vader foi ter matado ele. Cara, por que matou o cara assim nos anos 80? Por que matou o cara nos anos 90? Por que não esperou esta época agora de Vingadores, de não sei o que, pra mostrar o real potencial do cara? Porque o real potencial dele, sério, nunca foi mostrado no cinema. Aí matou o cara pra vir com Kylo Ren. Nossa senhora, misericórdia. Só que o George Lucas, ele já tinha falado pra Kathleen Kennedy pra botar o Darth Maul. Cara, o Darth Maul, ele era extremamente brabo desde o primeiro filme. O cara desapareceu. Ele apareceu em participação especial. Pronto, você está aqui no primeiro filme e você sumiu igual um pó. E você sumiu igual uma poeira varrida por uma vassoura. Porque o cara, ele nunca mais apareceu. O cara que era forte pra caramba. Tanto é que na hora de enfrentar eles, os Jedi tinham até que levar uma garrafinha d'água que, além de se hidratar, dava pra engolir ele mais fácil com farofa. Imagina o potencial desse maluco anos depois, tipo, da era do Darth Vader. Ainda mais que ele era meio ganancioso também, ele também queria um trono muito brabo lá nos Siths, então o cara foi descartado pelo Kylo Ren. Cara, o que é o Kylo Ren? Tipo, dane-se o Kylo Ren, entendeu? Misericórdia. A Kathleen Kennedy trocou o Darth Maul pelo Kylo Ren. Cara, dane-se, ninguém tá ligando pelo Kylo Ren. Tá legal, é o neto dele e tal, né? Tipo, vamos mostrar ele aqui tentando ter o mesmo poder que o avô dele tinha, que o avô dele, tipo, pode vir qualquer um que ninguém vai pegar o trono do cara. Mas do jeito que ele foi executado no filme, tipo, cara, é um lixo. Ele toda hora ele parece um bebê chorão, um adolescentezinho mimado, e aí toda hora que ele não consegue cumprir a missão dele, ele fica irritadinho, ele fica bolado. Ai, sério. Aí tem o lance dele dele contra a Rey, caramba. Sério, é um negócio tão meio chatinho. É a luta entre os Jedi e os Sith, só que é de uma forma meio forçada, sabe? É um negócio meio que, vamos continuar a saga Star Wars só pra continuar arrecadando bilhão no cinema. Eu vejo Star Wars hoje em dia assim, entendeu? Cara, pra mim Star Wars, pra ele ganhar um novo rumo, ele tinha que se basear todinho no Star Wars The Force Unleashed. Cara, aquele game, ele foi tão maravilhoso, tipo, tinha que usar ele como base, entendeu? Porque ele é um game, ele é uma história Star Wars levada a sério, já começa por aí. Cara, você lá não consegue enxergar tanta comédia, tanta piadinha, como é tão maçarocado lá na saga Star Wars da Disney. Lá você sente a tensão, tanto é que você já inicia com Darth Vader acabando com o lugar lá onde os Chewbaccas moravam, porque ele chega acabando com o Chewbacca
drogas porque ele quer pegar o Galen Marek, aí o Galen Marek ele vai ser o futuro do Darth Vader e tal, mas acaba que o cara ele não quer sair pra ele, tipo, ele não quer esse caminho que o Darth Vader botou pro maluco seguir, e aí ele fica naquela batalha, sabe, tentando ir pro lado do bem, e aí meio que lá, cara, eu consigo ver o verdadeiro potencial do Darth Vader, eu consigo enxergar isso, não só lá, como também no Jedi Fallen Order, onde também o Darth Vader ele é mostrado em sua real forma. Cara, o Darth Vader, tipo, a Disney ela pensa assim, né? Ah, matou o Darth Vader, então vamos salpicar ele aqui, que nem temperinho na comida, nos filmes inteiros. Tipo, pegou o Rogue One, joga aqui o Darth Vader no final do filme, só pra todo mundo ficar, uau, não sei o que. Pegou agora o live action da Ahsoka, bota aqui o Anakin, entendeu? Salpica ele um pouquinho, bota ele também um pouquinho lá na série do Obi-Wan. Cara, tipo, sabe, uns negócios meio sem noção. Eu acho que todo mundo queria ver o Star Wars, sabe, com os rebeldes lutando, tipo um Vingadores Ultimato, sabe, onde os rebeldes estão dando tudo de si pra tentar salvar a galáxia, tipo um Rogue One da vida, o final, onde você vê que os caras estão desesperados pra tentar salvar a galáxia. E aí, cara, isso aí podia ser muito bem adaptado com reboot, entendeu? Mostrando Darth Vader também, todo lá poderoso, só que aí os caras não pensam, porque o filme do Aliens, cara, é sempre aquela mesma coisinha, sabe? Temos aqui os nossos tripulantes, e aí eles vão embarcar numa viagem intergaláctica, procurando vários novos planetas, e aí vai ter o alienzinho dentro da nave, onde os protagonistas vão estar em perigo, e aí vai ter a personagem principal, que vai salvar todo mundo, e o protagonista desse filme deu o que falar, a bendita Kelly Spain, dane-se, eu não quero saber como se pronuncia o nome dela, cara, ela deu o que falar, porque qualquer coisinha que ela fizesse, qualquer gestozinho, os trejeitos, né? Todo mundo veio falar na internet que ela era muito mais parecida que a Ellie do que a garota que faz a Ellie no The Last of Us, que é a Bella Ramsey, garota essa que recebeu um apelido muito carinhoso pelos fãs chamada de Marquito. E aí, cara, o fundão de The Last of Us ficou mais bolado ainda, ficou com mais raiva ainda, sabendo que a garota, né, a Kelly Span, fez testes pra fazer a Ellie. Mas aí, meu jovem, eles resolveram trocar a cosplay premium pela cos pobre. E, cara, eu só vivo imaginando como seria essa bendita atriz junto com Pedro Pascal, gente que... o pessoal que também criticou muito o cara, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ai, não, ele não é parecido com o Joel, porque o Joel tem um grisalho a mais no cabelo. Cara, ele trabalhou bem, ele conseguiu ser melhor do que a Ellie. A Ellie, sim, eu aceito, né, a crítica das pessoas e tal, porque ela não é parecida com a Ellie, nem que a pessoa queira. Mas imagina só esta atriz ao lado dele, fazendo o Joel lá na série, lutando contra a Abby, onde essa atriz aqui seria escolhida, mas na verdade ela não foi escolhida porque resolveram colocar essa, e cara, eles trocaram essa atriz pra justamente, né, na série não ficar um negócio meio desigual, porque cara, a Bella Ramsey enfrentando essa atriz enorme aqui, e aparecer aquelas formigas de cozinha enfrentando um papagaio com asas colossais, e aí eles foram trocar a atriz pra ficar muito mais proporcional, e aí tendo uma mudança muito brusca na conversa, voltando a falar de Aliens, onde sempre o filme é aquela mesma coisinha. Todo o elenco vai embora com um beijo na boca do alien, né? Que ele enfia aquela escopeta na boca da pessoa. E aí quando eles iam contar algo sobre a origem, não, peraí, agora nós vamos contar de onde eles vieram, né? Qual é a motivação deles. Eles chamaram até o Ridley Scott, esse bendito que tá todo mundo reclamando hoje em dia, falando que ele não tá sendo mais capaz de dirigir alguma coisa, de roteirizar, porque ele tá meio lelé da cuca. Ele provou isso aí em Napoleão, e aí todo mundo falou que isso aí era o fim da madeirada. Mas o fim da chinelada, cara, pra mim foi em Prometheus e não cumpriu-se realmente. As pessoas não cumpriram nada do que elas prometeram quando iam fazer esse bendito filme. Onde eu falei, né, que eles iam botar um propósito nos aliens, nos personagens. Mas o filme, ele é uma bagunça infinita, num looping infinito. Onde tá lá, né, os tripulantes, e aí eles já têm um lugarzinho no planeta pra se hospedarem, um hotel 0 estrelas, com o mordomo mais louco ainda, que é o Michael Fassbender,
faz lá o David, e o David, cara, ele é chato. E o filme inteiro, ele lançando filosofia atrás de filosofia. Você já vê que o cara não bate bem da cabeça, mas aí ele fica naquele joguinho, será que eu sou vilão ou será que eu sou herói? Ele, tipo, dando na pinta direto que ele é vilão, né? Mas aí ele fica enganando a pessoa até o final, pra depois ele, na real mesmo, mostrar que ele era vilão, e aí pra depois a audiência ficar, tá, você me fez de trouxa, né? Já sabendo que eu sabia que você era vilão. E aí eles fizeram a continuação do Prometheus, que é o Covenant. Filme esse que é uma bosta também, o filme é horrível. Cara, pra dizer a verdade, eles estão que nem o Bloodborne, sabe? O joguinho lá que é super famoso, tem gente que tá querendo continuação, mas o jogo, cara, eu falei que era filme, né? Porque eu estou falando de filme, a cabeça da pessoa confunde. E aí, mas o jogo, cara, ele é uma bosta, assim, baseado na minha opinião. Está escrito bem aí na tua cara, bem grande, falando que eu não ligo pra esse jogo, e muitas pessoas também não entenderam, cara, a história que os malucos quiseram colocar. Não só as pessoas que jogaram, mas também os diretores. Eles mesmo não entenderam a história que eles quiseram explicar no jogo. E aí, cara, o filme do Aliens, ele tá nessa vibe, sabe? Ao invés dos caras mostrarem, olha só, os aliens são aqui, tá? A praga dos planetas. Temos aqui os predadores, que é pra combater todos eles. E aí os predadores, eles não são muito bem vistos pelos humanos. Mas é muito melhor você fazer um filme fanservice bom do que ficar fazendo um filmezinho de origem de aliens ao estilo Festival de Cannes, onde só um naipe lá dos inteligentes vão entender a história que eles quiseram colocar no filme. E aí, cara, o filme do Coringa, Delírio, a 2, onde foi literalmente um delírio mesmo aquele filme, foi uma loucura total. E antes mesmo dele estrear, eu já estava com medo, justamente por isso, por ele estar sendo feito lá pelo Festival de Cannes, né? Onde eu já estava pensando, eita, que a pessoa não vai gostar, porque aí no final do filme vão revelar que tudo aquilo ali foi um sonho do Batman, do Robert Pattinson. E aí ele vai ficar boladinho da vida, e para impedir todos os criminosos do universo, ele vai se transformar no Batman que ri, para justamente proteger o universo do bandido. E aquele que se atrever, ele vai jogar uma granada de alcachofra, fazendo todo mundo rir de tanto gargalhar, e assim protegendo o multiverso da loucura. E se você não entendeu o que eu falei, muito menos eu. Mas aí, cara, voltando pra Aliens de novo, meu jovem, pra fazer o filme dar certo de novo pro Aliens, era só fazer um reboot. Veio o Alien Romulus, então reinicia toda a franquia do Aliens agora com esse filme e esquece toda aquela bosta que já aconteceu. Bota tudo agora. Bota eles lutando contra os predadores, que é uma coisa muito fácil de ser feita. Tanto é que até os diretores lá de um e de outro, né, o diretor de Prey e o diretor do Romulus já falaram que querem fazer um filme juntos. E cara, faz um filme tão bom, faz um filme, olha só, os aliens aqui, tá, são os vilões, e aí os predadores são meio que os heróis, né, é o alien não tão bom contra o alien totalmente do mal, e aí eles estão lá, e aí eles vão, se alinham contra os humanos. Faz um negócio normal, onde todo mundo vai entender, não faz um negócio, juntamos aqui os dois aliens mais insanos do universo, e só por isso a gente vai colocar eles lutando ao redor de um bando de adolescentes. E é isso aí, nerdolas, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, já vai sentando o dedo no like e também se inscrevendo no canal. E é claro, também vai colocando aí nos comentários qual filme necessita de um reboot, porque os caras só estão vendo grana entrando no bolso e mais nada. Eles não querem saber se a gente está gostando ou não do filme. E é isso daí, valeu, tchau e já me fui!